cartas. Um objeto tão simples, mas carrega séculos de história, mistérios e diversão. Você já parou para pensar no porquê de gostarmos tanto de cartas? Seja em um jogo de truco com os amigos, uma partida de Magic, um duelo épico de Yu-Gi-Oh! Sim, estou falando de bater as cartinhas no intervalo da escola, ou até mesmo tirando as cartas do tarô. Elas sempre estiveram presentes na nossa vida, mas por quê? O que há de tão especial nelas? Hoje, vamos embarcar em uma viagem que mistura a história, psicologia, nostalgia e cultura pop para entender como esses pequenos pedaços de papel conquistaram o mundo. E acredite, o motivo é bem mais profundo do que parece. A origem das cartas se monta à China, por volta do século IX, com um jogo chamado Yezhi, ou o Jogo das Folhas. Isso porque as cartas eram feitas de papel fino, como folhas mesmo. Depois elas viajaram pelo mundo, chegando à Europa no século XIV, onde eram os naipes que conhecemos hoje: copas, ouros, espadas e paus. Curiosamente, as cartas não eram usadas apenas para diversão, elas também tinham funções sociais e até místicas, como no tarô, que surgiu na Itália no século XV, um verdadeiro combo de jogo, arte e admiração. Foi nessa evolução que chegamos ao que conhecemos como Trading Card Games, ou TCGs, um gênero que mistura estratégia, colecionismo e criatividade. Em 1993, tudo mudou com o lançamento de Magic: The Gathering, criado por Richard Garfield e publicado pela Wizards of the Coast. Magic não era apenas um jogo, era uma revolução. Foi o primeiro jogo a introduzir boosters, pacotes de cartas com seleção aleatória, que misturavam cartas comuns, incomuns e raras. A ideia de colecionar e construir decks personalizados foi um verdadeiro divisor de águas, trazendo uma experiência única para cada jogador. O universo Magic, com sua rica lore e o conceito de Planeswalkers, magos capazes de viajar entre planos, trouxe uma imersão que cativou milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde então, algumas cartas tornaram verdadeiros tesouros, como a lendária Black Lotus, considerada uma das cartas mais valiosas de todos os tempos, vendida por mais de $500 mil em leilões. Poucos anos depois, em 1999, Yu-Gi-Oh! Elevou o conceito de TCG a um novo patamar, baseado no famoso mangá anime. Olá, posso ajudar? Se você não puder, isso não vai me surpreender. Seto Kaiba. Kaiba? Se eu vim ver uma cara... O jogo trouxe o duelo para o centro das atenções. Quem nunca quis gritar "é hora do duelo" ao evocar um dragão branco de olhos azuis? Yu-Gi-Oh! Foi mais do que um jogo. Foi um fenômeno cultural. O jogo misturava estratégia com apelo emocional que ressoava tanto com crianças quanto com adultos. Além disso, Yu-Gi-Oh! Ajudou a popularizar cartas com designs chamativos e mecânicas únicas, como fusões e invocações especiais, criando um leque infinito de possibilidades para os jogadores. Durante a febre dos TCGs, tivemos algumas pérolas que marcaram uma geração, como o intrigante Chaotic, lançado como desenho animado e acompanhado por um jogo de cartas inovador. Chaotic permitia que os jogadores escaneassem suas cartas e as usassem em batalhas digitais, até utilizar uma pele semelhante à forma que usamos smartphones hoje em dia. Era uma fusão perfeita entre o mundo físico e o digital, muito à frente do seu tempo. Apesar de não ter durado tanto como outros gigantes como Magic ou Yu-Gi-Oh!, Chaotic deixou uma marca nostálgica naqueles que acompanharam suas aventuras, ou colecionaram suas cartas. Outro gigante que merece destaque é o Pokémon Trading Card Game. Desde seu lançamento, Pokémon não só capturou nossos corações com o lema Agora Quer Final, mas também se tornou um dos jogos de cartas mais populares do mundo. Hoje, com o sucesso de Pokémon TCG Live, o jogo entrou de vez no ambiente digital, conectando jogadores ao redor do mundo em partidas emocionantes e mantendo viva a magia do colecionismo. Algumas cartas do Pokémon TCG também alcançaram valores impressionantes, como o lendário Charizard holográfico da primeira edição, que continua sendo uma das cartas mais desejadas e cara da história. Sim, eu estou falando do Logan Paul. Também tem a versão Pocket, que é mais amigável para esse aí. Eu estava perdendo uns bons minutos abrindo os boosters lá. Eu realmente é uma deles. Também tivemos a febre do Marvel Snap, que trouxe uma abordagem inovadora para jogadores de cartas digitais, sítios de update com um alto nível de estratégia. Marvel Snap conquistou milhões de jogadores, vamos misturar a magia das cartas com o carisma dos heróis e vilões da Marvel. Ele prova que o apelo dos jogos de cartas continua vivo e se adaptando com os tempos modernos. Snap.
Mas o que faz os jogos de TCG serem tão amados? É a combinação perfeita de estratégia, criatividade e colecionismo. Abrir um booster é como abrir um presente, você nunca sabe o que vai encontrar. É a emoção de construir seu deck, de se adaptar ao oponente e ter aquele momento épico de vitória. Além disso, os TCGs têm um apelo social enorme. Eles conectam pessoas em torneios, mesas de jogos e até mesmo online. Mais do que cartas, eles criam memórias. Quem nunca comemorou uma jogada incrível ou trocou cartas raras com um amigo? Esse aspecto humano é que torna os TCGs tão especiais. No final das contas, as cartas são mais do que simples pedaços de papel. Elas são histórias, estratégias, momentos de conexão e, acima de tudo, diversão. Desde os tempos antigos até o mundo digital de hoje, elas continuam nos fascinando porque, em sua essência, representavam algo universal: o desejo de brincar, aprender e nos conectar uns com os outros. E você? Qual foi a sua memória favorita envolvendo cartas? Conta aqui nos comentários, porque assim como as cartas, cada história tem um valor único.